Aleluia. Façamos dessa canção as nossas orações, nosso lugar de quebrantamento, o lugar onde vamos receber daquilo que precisamos receber da parte do Senhor. Que seja um tempo onde o nosso coração possa viver a transparência que verdadeiramente a gente precisa ter no nosso relacionamento com Deus, no nosso tempo de devocional e no nosso dia a dia, entendendo que Deus quer encontrar corações sinceros. Que possamos procurar esse caminho da manifestação do poder, da graça. Ontem tive umas notícias bem, eu diria bem escabrosa e que leva alguém aquele que tem a comunhão com Deus a se sentir muito triste por ver o Evangelho sendo tão banalizado, o Evangelho sem vida, o Evangelho sem entrega, sem temor, sem arrependimento. Para mim não existe Evangelho sem compromisso, Evangelho sem cura. Para mim não existe Evangelho sem santidade, sem vida separada. Que possamos, todos nós, aqui estamos, essas mais de quase 40 pessoas que aqui se encontram, que a gente possa abrir o nosso coração para, de fato, dizer ao Senhor quem nós somos, como estamos, que possamos entrar nesse lugar de responsabilidade com o que nós carregamos, responsabilidade com o nome de Jesus, que possamos valer esse Evangelho, que ele seja verdadeiro, que ele seja puro, que seja uma entrega real e que possamos carregar, de fato, ser a reprodução de Jesus Cristo no seu caráter e na sua missão. A igreja do Senhor Jesus é essa, que reproduz, que vive o seu caráter e, acima de tudo, que cumpre a sua missão. Talvez seja um tempo de uma chamada, e isso me levou a uma reflexão para olharmos para as nossas atitudes e intenções e perceber das pequenas às grandes colocações, das pequenas às grandes realizações, do que sentimos, das nossas intenções para com os outros. Isso faz refletir que a gente precisa cuidar, começar bem, caminhar bem, para terminarmos bem. O sábio Salomão disse que o fim de todas as coisas é melhor do que todos os começos. E ele mesmo diz: apanhai-me as raposas e também as raposinhas, pois elas estão destruindo a nossa vinha. A nossa alegria, ela pode ser roubada, ela pode ser tirada, se não observarmos, se não atentarmos para o que as raposinhas estão tomando de espaço na nossa história. Como cristão, eu faço aqui um apelo a você
Olha para a sua vida. Olha para o que você está construindo. Olha para os valores que você tem carregado. Olha para a história que você está construindo. Cuidado com as exposições. Cuidado com o que você vê. Cuidado com o que você ouve. Vigiemos. Vigiemo-nos. E aqui eu me incluo. Todos nós. Queremos começar bem, mas precisamos terminar bem. Muitos, no decorrer da rota, da caminhada, acaba saindo do centro da vontade do Senhor. Que possamos atentar para isso. Que possamos olhar para as pequenas pedras. Porque ninguém tropeça em pedra grande. As grandes quedas, elas são resultados dos pequenos desvios. Cuidemos disso. Cuidemos do nosso coração. Cuidemos da nossa intenção de coração. Que possamos voltar para o lugar do primeiro amor. Voltar ao lugar do arrependimento. Voltar do lugar da cura. Eu quero, antes de orar, rapidinho, falar apenas, trazer apenas. Pais amados, Deus abençoe. Paz, pastor. O caminho da cura. Apenas uma introdução para a gente ter um tempo de oração. E eu quero citar o texto de Mateus 16, 24 a 28, que fala justamente em cima disso que abordamos nesse exato momento. A renúncia de nós mesmos, da nossa vontade, para que a vontade do Pai seja estabelecida. Diz a palavra: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Aqui está o verdadeiro discipulado, a construção de uma vida cristã, a construção de valores e princípios do reino de Deus. E quando nós falamos sobre o caminho da cura, não existe dor que a presença e a palavra de Jesus não possam curar. Eu creio nisso, de que diante de qualquer abordagem deste mundo, diante de todo o feito deste mundo, não há nada que o poder de Deus não possa transformar, não há nada que o poder de Deus não possa chegar e mudar aquela condição. Quando nós pensamos nisso, em cima de traumas, em cima de decepções, rejeições e mesmo traições, são eventos que acontecem durante a nossa trajetória da vida. Todos nós enfrentamos traumas, todos nós enfrentamos decepções, frustrações, eventos que causam mágoas. Mas algo interessante
diante desses acontecimentos é que, se dermos lugar ao inimigo, certamente ele usará isso para nos paralisar. Se eu fico agarrado nos traumas, se eu fico agarrado nas decepções, se eu fico agarrado nas rejeições, nas mágoas, nos eventos, pode ter certeza que o diabo usa isso para paralisar a nossa rota. Eu sempre penso o seguinte: aquilo que te amarrou, aquilo que te impediu de você avançar, o diabo é astuto, porque ele sabe, se te paralisou naquela área, ele vai continuar usando eventos em cima daquela situação para tentar neutralizar a sua caminhada. Ele tenta nos moldar e fazer de nós uma cópia mal feita que se distancia da imagem e semelhança do Criador. O objetivo do diabo é roubar exatamente aquilo que Deus nos entregou de tão belo, que Deus separou justamente para o homem, que é a semelhança dele. O objetivo do diabo era ter isso, era ter aquilo que Deus liberou para o homem. E a gente sabe que a história nos mostra, a história nos conta, que a gente sabe disso, que por causa disso, dessa rebeldia dele, ele é lançado nesse ambiente, nesse mundo caótico, justamente para distorcer essa imagem que Deus reservou para o homem. O objetivo dele é macular, o objetivo dele é ferir, o objetivo dele é roubar aquela natureza linda que Deus entregou para o homem, imagem e semelhança de Deus. Ele não cria, mas ele distorce. O objetivo dele é distorcer justamente aquilo que Deus fez quando nos criou, a sua imagem e a sua semelhança, distorcer. E o pecado faz isso. O pecado rouba a nossa identidade. O pecado rouba o projeto do coração de Deus para nós. Diz a palavra em Gênesis 1:27, criou Deus o homem à sua imagem. E a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Queridos, quando nós temos uma experiência com Jesus, a nossa trajetória muda. E os nossos sentimentos mudam, as nossas ações mudam, os nossos comportamentos mudam. Pelo menos deveria mudar. Não existe evangelho sem transformação. Não existe evangelho sem uma mudança de rota. A Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus. E esse poder adentra dentro de nós e muda de fato a nossa natureza, nos transportando para a vida que era sonho e projeto do coração de Deus. O Espírito Santo, ele nos ajuda a recalcular uma nova rota, nos dá uma nova direção. Se estávamos indo para um caminho, o arrependimento nos conduz a essa mudança, a essa transformação. E além de tudo, querido, a nossa mente se amolda à mente de Jesus. Passamos a pensar como Jesus. Passamos a imaginar como Jesus. Passamos a ter o mesmo foco de Jesus. A nossa vida se transforma. E aqui eu já deixo um apelo a você. A nossa vida se transforma. Permita que o Espírito Santo lhe conduza nessa rota. Permita que o Espírito Santo continue a trabalhar dentro de você, mudando o seu caminho, transformando a sua maneira de ser, transformando a sua maneira de fazer as coisas. Se você hoje é alguém aqui novo na fé, eu clamo a Deus pela sua vida.
para que você tenha sabedoria do alto, para que você seja construído nesta caminhada e que a cada novo dia você possa viver essas palavras lidas na introdução dessa mensagem. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga Jesus. Seja ou permita que o Espírito Santo lhe transforme. Permita que Ele chegue na sua vida, Ele chegue na sua história, lhe conduza através dos novos atos, através dos novos posicionamentos. Ele quer recalcular a sua rota. O encontro com Jesus marca o nosso espírito, Ele marca a nossa alma, Ele coloca em nós o selo e certificado de qualidade. Nós passamos a pertencer a Ele. Deixamos de ser de nós mesmos, deixamos de pensar como pensávamos no passado, deixamos de agir como agíamos no passado. Paulo fala bem isso para nós em Efésios, no capítulo 4. É uma nova natureza. Antes andávamos no curso deste mundo, entenebrecidos do nosso entendimento, andávamos obscurecidos no nosso próprio entendimento, mas hoje não. Paulo mesmo vai falar nesse texto de Efésios 4, a partir do versículo 17, que nós aprendemos um novo comportamento, nós aprendemos uma nova história, nós aprendemos um novo comportamento, nós aprendemos uma nova caminhada. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Eu faço esse apelo a você. Olha para o seu comportamento. Olha para a sua vida hoje. Se você que diz que hoje faz parte de uma comunidade de fé evangélica, se você hoje se diz de Jesus, a transformação é necessária. Aí alguns dizem assim, mas Ele quer o meu coração. Ele quer mesmo. Porque se Ele tem o seu coração, Ele tem por completo. Ele tem a sua vida por inteiro. A transformação que Ele quer é por inteiro. O que acontece muitas vezes é que as distorções que nos distanciaram do original levam um tempo, sim, para serem restauradas. Por isso é necessário admitir que precisamos de ajuda e buscar a nossa cura, buscar a nossa transformação, buscar a nossa libertação. Querido, Deus está muito interessado em nossa salvação, na nossa libertação, na nossa restauração, e nós também devemos estar a cada novo dia. É você abrir os seus olhos pela manhã e dizer, Pai, este é mais um dia. Qual a obra que o Senhor anseia fazer no meu coração? O que o Senhor deseja fazer na minha vida? O que o Senhor deseja fazer na minha história? Completa a obra que o Senhor começou na minha vida. Eu não quero ser mais o mesmo, porque se fosse para continuar o mesmo, eu não teria saído de onde eu saí. Eu quero esse novo coração. Eu quero esse novo coração. Eu quero ser mais perdoador. Eu quero amar mais. Eu quero ceder mais. Eu quero perdoar mais. Eu quero me santificar mais. Nós precisamos, queridos, nos entregar totalmente, confiando em nosso Deus, o nosso Pai, confiando na sua soberania. Para alguns de nós, a restauração acontece de uma forma processual e progressiva, e a cada dia sendo transformado. Para outros, a transformação ela é instantânea em algumas áreas, mas o importante é que cada um de nós busquemos ajuda, confiando em Deus, nas pessoas que Ele coloca na nossa vida, pessoas que Ele vai fazer a chegar na sua vida, para lhe tomar pelas mãos, para lhe ajudar nessa caminhada, para lhe ensinar, para lhe mentorear. Porque Deus, Ele
nos fez para esse relacionamento. E Ele usa essas pessoas desse relacionamento como canais dele para a nossa transformação. Mas eu quero dizer algo, que se pessoas te feriram, há pessoas separadas por Deus para te ajudar nesse processo dessa nova vida, nesse processo de cura, nesse processo de libertação. Entenda bem isso. E a palavra diz para nós em Tiago 5,16: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Nós vamos fazer isso daqui a pouquinho. Segura aí, fica aí, não saia para o nosso tempo de oração. E eu rapidinho quero falar apenas de 3 verdades que você precisa conhecer, 3 verdades que você precisa caminhar com ela. E eu queria que você anotasse isso aí. A primeira verdade é que o amor de Deus me salvou, me resgatou, me salvou. Isaías, no capítulo 25, versículo 9, diz que naquele dia dirão: este é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou. Esse é o Senhor, nós confiamos nele, exultemos e alegremo-nos porque ele nos salvou. Você vê em apenas um versículo quantas expressões Deus nos salvou? É a certeza, a convicção que você tem que ter no seu dia a dia de que a salvação aconteceu, que o milagre se manifestou, a obra de Deus aconteceu. Nós precisamos confiar em Deus, em seus planos para nós. Pela fé, creia que tudo que Ele faz é para o nosso bem, porque Ele é bom. O projeto de salvação da parte de Deus para te encontrar, para nos encontrar, faz parte do amor dele, nos resgatando do lugar onde nós estávamos, nos resgatando da vida que tínhamos para essa nova vida. Ele nos salvou. E a outra verdade é que o amor de Deus me libertou. Libertou das cadeias que me aprisionavam. Veja bem o texto de Gálatas, no capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Portanto, diz Paulo, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Paulo está dando um alerta para nós de que a libertação que aconteceu no passado, se não houver uma vigilância, uma permanência no amor de Deus, se não houver um contínuo crescimento, aquilo que me aprisionava antes pode retornar. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Amados, a sua liberdade tem a ver com os planos de Deus para você. Não para você fazer ou escolher o que quer. Mas entenda, o sangue de Jesus, ele tem poder para nos libertar plenamente. Você tem o livre-arbítrio. O que você vai escolher fazer com esse livre-arbítrio que Deus lhe entregou? Qual a sua escolha? O que você faz com isso? O amor de Deus me libertou. E isso deve ser cravado em nosso coração, que eu fui liberto por causa do amor de Deus. Eu fui liberto por causa da graça do Senhor sobre nós. E a terceira e última verdade que eu quero compartilhar antes da gente orar é que o amor de Deus me fez filho. Escreva isso aí. O amor de Deus me fez filhos. Veja bem o que 1 de João, capítulo 3, versículo 1 diz para nós. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece,
porque não o conheceu. A sua mente, suas ações, suas reações precisam ser de filho e não de órfão. O seu comportamento deve ser de filho e não de órfão. As suas intenções, os seus planos, as suas escolhas precisam ser conectados ao que o Pai deseja. Seja livre para adorar a Deus como tudo o que você tem, com tudo que você é em Cristo Jesus. Lembre-se sempre disso. O amor de Deus te fez filho. Você é filho de Deus e você traz as marcas do seu Pai. Você que antes era separado, agora Deus te trouxe para perto. Você que estava distante, Ele te trouxe para perto. Você que estava abandonado, Ele te recebe. Você que foi rejeitado, Ele te atraiu, Ele te recebeu. Você que estava longe, distante, Ele te aproximou e te fez filho. Esse é o caminho da cura, entender isso, de que o amor de Deus te fez filho, o amor de Deus te libertou e o amor de Deus te salvou. Agora, permaneça neste lugar. Permaneça neste lugar, nessa certeza de que Deus preparou todas as coisas porque Ele te amou primeiro. Como falamos no início dessa live, vigiemos-nos para começar bem a nossa história, para caminhar bem na nossa história e para terminar bem. Não vale a pena. Não vale a pena o envolvimento nas coisas deste mundo. Não vale a pena você abandonar tudo que Deus fez por você para você se jogar, se lançar nesse mundo. Deus está separando as suas ovelhas. Deus está separando os seus. Você é um escolhido de Deus. Você é alguém lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Vamos orar? Qual o seu pedido de oração nesta manhã? Escreva aí para mim. Qual o seu pedido de oração para que a gente possa orar juntos nessa hora? Escreva para mim aí o seu pedido de oração para que juntos a gente apresente cada um deles a Deus. Pela minha casa, por uma causa na justiça. Vamos escrever rapidinho para a gente ganhar tempo aqui em oração. Conectar com Deus. A sua decisão pode ser agora, Luana. Agora. Saúde, salvação dos irmãos, pela família, entendimento, sabedoria, discernimento, enviar recursos para o novo empreendimento, recuperação do meu marido, meus filhos, família. Amém, 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 filho, que eu cresça mais na fé por intimidade e direção, meu chamado, pela minha família. Amém. Ainda dá tempo de você avisar lá a galerinha do seu grupo familiar, do grupo da sua igreja, para esse tempo de oração. Mais alguém gostaria de apresentar pela minha vida emocional, família, saúde no casamento, minha família, filhos, família, igreja, família.
causa na justiça. Várias pessoas com causa na justiça. Minha família. Vamos começar? Pelo nascimento da Olívia, essa princesa que está vindo vai ser uma bênção. Amém. Entendimento, meu filho. Aleluia. Vamos orar? Vamos orar juntos, viu? Juntos. Ai, Paizinho. Querido Espírito Santo, nos conduza nessa hora de oração, para que o abrir e fechar dos nossos lábios sejam palavras do coração do Pai ao nosso coração. Porque não sabemos orar como convém. Mas o próprio Jesus disse que Tu, Espírito Santo, nosso ajudador, nos ajudaria, nos colocaria nesse lugar de entendimento, de revelação, para que possamos orar a perfeita vontade do Pai. Sim, meu querido ajudador, meu conselheiro, é que nada adianta se usarmos de um discurso belo, usando palavras rebuscadas, se essas palavras não forem em linha com o que está no coração do Pai. Nós nos debruçamos aos Teus pés, reconhecendo que toda boa dádiva, todo dom perfeito procede do Pai das luzes, do qual não tem sombra de variação e nem de dúvida. Paizinho, Tu és o Criador e sustentador de todas as coisas. Graças Te damos por toda a expressão de amor por nós. O Teu amor nos salvou, o Teu amor nos resgatou das trevas e nos transportou para a Tua maravilhosa luz. O Teu amor nos libertou das garras do pecado, das nossas transgressões. Acima de tudo, o Teu amor nos colocou na posição de filhos, amados do Senhor, abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A nossa aliança com Jesus nos colocou neste lugar, no lugar da responsabilidade de carregar a vida do Mestre, seus valores, seu caráter, sua missão. E aqui nos achegamos aos Teus pés, com o nosso coração quebrantado, com o nosso coração contrito, apresentando as nossas vidas, mas também apresentando a vida daqueles que se desviaram do Teu propósito, daqueles que macularam o Teu nome, daqueles que emprestaram os seus atos à imoralidade, à fornicação, à prostituição, daqueles que emprestaram as suas ações
à corrupção. Tem misericórdia, Pai. Nós nos colocamos, ó Deus, por identificação dessas transgressões, seja pelos nossos pecados pessoais ou pelos pecados de outros, Pai. Nós pedimos perdão ao Senhor. Nós pedimos ao Senhor uma nova chance de consertar essa rota, de tomar um novo caminho e se posicionar, ó Deus, de uma forma blindada, santificada ao Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, pelas transgressões. Perdoa-nos, ó Deus, pela nossa falta de testemunho. Perdoa-nos, ó Deus, por não nos colocarmos na posição que deveríamos nos colocar. Perdoa-nos, ó Deus, por buscarmos uma rota completamente diferente daquela que o Senhor traçou para nós. Leva-nos, ó Deus, nessa manhã. Leva a todos nós. Leva a nossa casa. Leva as nossas ovelhas. Leva os nossos amigos que conhecemos, ó Deus, a esse nível de experiência profunda com o Senhor. Que o Senhor, ó Deus, esteja conduzindo cada um, Pai, a este lugar da reflexão, a esse lugar do arrependimento, não do remorso. Porque o remorso dá a oportunidade de voltar ao lugar do pecado. Mas um arrependimento genuíno santifica os nossos olhos, santifica os nossos pensamentos, santifica os nossos sentimentos. Por amor a Jesus, Pai, tem misericórdia de nós. Por amor a nós mesmos, Pai, tem misericórdia das nossas vidas. Lava-nos, ó Deus, purifica-nos, ó Deus, e leva-nos, ó Deus, a um posicionamento sempre crescente, a um posicionamento sem desvio, a um posicionamento, ó Deus, pautado nos teus ensinos. Aqui estamos, ó Deus. Ajuda cada um de nós a eliminar as raposas, a eliminar as raposinhas, porque elas estão destruindo a nossa vinha. Levanta, Pai, aqueles que estão caídos. Restaura aqueles que foram quebrados. Posiciona, Senhor, aqueles que se encontram frios espiritualmente. Traz entendimento, traz sabedoria do alto, Pai. Traz discernimento de espírito, Deus, para cada um de nós. Várias pessoas, ó Deus, aqui nos pedidos de oração, apresentaram sua família, apresentaram sua causa na justiça, apresentaram a sua saúde física, apresentaram os seus negócios, a sua comunidade de fé, apresentaram, Senhor, o seu casamento. E sabemos que no reino do Espírito não existe distância. Eu não me canso de dizer isso, porque essa é uma verdade. Assim como o Senhor curou aquele servo do centurião apenas com uma palavra. Assim como o Senhor curou a filha da mulher Cirofenícia apenas com uma palavra. A certeza que temos, basta somente uma palavra do Senhor para que as coisas possam acontecer. Por isso, Pai, nós clamamos por todos nós nessa hora, por espírito de sabedoria e de revelação da Tua palavra. Que o conhecimento adquirido, Pai, ele gere em nós a oportunidade de uma prática desse conhecimento para que as nossas decisões sejam sábias. Não nos permita tomar, ó Deus, decisões contrárias à Tua vontade.
que tenhamos discernimento, ó Deus, de todas as palavras, de toda a decisão a ser tomada. Eu oro, Pai, para que todas as famílias nesse exato momento sejam visitadas pelo Senhor. Eu oro pela restauração deste casamento, eu oro por uma definição neste casamento, eu oro, Pai, por uma definição na vida deste filho, por uma decisão do Senhor, ó Deus, se levantando, Pai, na autoridade do nome de Jesus, para dar um basta nessa situação deste filho que está aprisionado nas drogas, aprisionado no pecado, deste filho, Pai, que precisa de uma libertação, desse filho que precisa de uma cura. Adentre, Pai, a este lar com provisão. Faça-se a tua vontade. Tira este peso que este pai, que esta mãe está carregando. Tira essa dor, ó Deus, do coração deste pai, desta mãe, por causa da situação deste filho. Eu oro, meu Deus, por uma intervenção dos céus dentro dessa família. Que haja conversão do coração de um ao coração do outro. Que a estabilidade emocional, espiritual, financeira, a saúde física seja uma realidade dentro deste lar, Pai. Eu oro pelas empresas, ó Deus, por esses empresários que aqui se encontram, por essas empresas, ó Deus, que os teus filhos trabalham. Eu oro, ó Deus, que ao toque das mãos e no pisar, ó Deus, da planta dos pés, ó Deus, neste lugar dessa empresa, o milagre da provisão, da prosperidade, encontre o destino nesta estação, neste tempo, nessa hora desta empresa, desses projetos, Pai, na autoridade do nome de Jesus. Eu oro pelas nossas comunidades de fé, pelas igrejas que os seus filhos estão inseridos. Eu oro, Deus, para que haja um avivamento dentro dessa atmosfera espiritual, no lugar, ó Deus, onde cada pessoa que congrega, Pai. Eu oro para que haja discernimento de espírito, eu oro para que o Espírito Santo tenha a liberdade de agir neste lugar, ó Deus. Eu oro por crescimento espiritual, mas eu oro também por crescimento físico, Pai. Na autoridade do nome de Jesus, que todo impedimento desse crescimento dessa comunidade de fé, todo impedimento, ó Deus, desse crescimento, nós neutralizamos, nós cancelamos na autoridade do nome de Jesus. Que haja uma atmosfera de milagres, ó Deus, no ambiente dessa comunidade, Pai, para a glória do Teu nome. Paizinho, nós agradecemos ao Senhor por essa semana e cremos, ó Deus, que diante de cada decisão, o Senhor nos tomará pelas mãos, o Senhor nos conduzirá em triunfo, o Senhor nos levará, ó Deus, a alçarmos voos, ó Deus, intencionais, voos, ó Deus, para este lugar que o Senhor tem plantado em nosso coração. E toda capacitação do alto, ó Deus, eu creio que o Senhor nos dará para fazer acontecer o que precisa acontecer. E sobre essa causa na justiça, Pai, eu oro para que neste tempo o Senhor, ó Deus, possa surpreender a cada um e que de fato possamos ver, ó Deus, a fidelidade do Senhor em trazer à tona aquilo que precisa acontecer diante dessa causa na justiça. Eu abençoo os teus filhos presentes aqui nessa live. Eu abençoo as famílias dos teus filhos presentes aqui nessa live. E eu oro para que eles sejam escoltados pelo Senhor em todo o tempo. Que eles sejam escondidos no mais profundo do teu esconderijo. Sustenta os nossos filhos, sustenta a nossa casa, sustenta o nosso casamento, sustenta os lares de cada um, Pai. Livra-os de todo o mal, na autoridade do nome de Jesus. Obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado por este dia. A Ti nós tributamos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém e amém.